E aí pessoal, beleza? Professora Juliana, saudade de ter aulas presenciais, né? Mas como não temos essa condição nesse momento, todo mundo em isolamento social, eu vou deixar aqui uma aula postada para os meus aluninhos do segundo ano, mas que fica aberta aí para todo mundo que tiver curiosidade, quem está estudando, né? Porque a gente vai passar por essa situação, se Deus quiser. Mas o vestibular também tem que passar, o Enem tem que passar, tem que passar por tudo, né? Então, vamos manter firme aí nos estudos pra gente não perder nada, né? Então, vamos lá, vamos continuar então com os nossos estudos de invertebrados. Vamos finalizar aqui agora o último grupo dos invertebrados. Tá acabando, né? O último grupo aí dos invertebrados que faltou pra gente fechar, que é o filo Echinodermata. É isso aí, agora vamos falar dos equinodermos, tá? Primeira coisa então, que a gente sempre classifica, por que equinodermata? Então, equino significa espinhos e dermata, derme, espinhos na pele, né? Na verdade, não são bem espinhos, né, propriamente ditos. Na verdade, o seu esqueleto deles que faz com que sobre a pele fique, né, um formato ali espinhoso, seria um espinho ali atrofiado, alguma coisa do tipo, tá bom? Que dá aquelas... vamos dizer assim, elevações, né, na pele aí, na composição aí da estrutura do corpo deles, tá? Então, para começar, quem são os organismos que a gente tem que são representantes desse grupo? Estrelas do mar, serpente do mar, lírio do mar, ouriço do mar, pepino do mar e bolacha da praia. Você também pode chamar de bolacha do mar, né? Mas ela é mais conhecida como bolacha da praia, né? Vou colocar fotinhos aí para vocês verem cada um deles, tá? E só um adendo aqui já, pra gente não se confundir. Vocês viram que todos os nomes comuns aí é tudo do mar, do mar, do mar, né? Não confundam com a anêmona do mar, tá? Pelo amor de Deus. As anêmonas são quinidários, estão lá atrás, né? Lá no grupo, lá atrás, que a gente estudou primeiro aí dentro dos invertebrados, tá? Então, os organismos que fazem parte dos equinodermos, a gente geralmente tem uma nomenclatura comum aí do mar, do mar, do mar, mas não vai confundir com a anêmona do mar que está lá atrás, tá? Num grupo primitivo lá, certo? Então, se a gente tem todos os nomes, pino do mar, serpente do mar, né? Bolacha do mar ou da praia, né? Estrela do mar, aonde que eles vivem, gente? Na terra, terrestres? Não, eles são exclusivamente marinhos, tá? A primeira característica que a gente já pode tirar ó, do nome comum das espécies aí, dos representantes dos equinodermos, tá? Patrick, né? Patrick aí, amigo do Bob Esponja, estrela do mar, lindo, maravilhoso, né? Só que a gente vai ver que as estrelas não são tão lindas, boazinhas e legais como o Patrick não, viu? Estrelas do mar, assim como os polvos que a gente estudou um pouquinho atrás no grupo dos cefalópodes, dentro dos moluscos, são predadores em potencial do mar, isso mesmo, né? Vídeos horripilantes aí, de caçadas de estrelas do mar em busca de moluscos pequenininhos, coitadinhos nas suas conchinhas, tentando se defender daquelas estrelas enormes, tá? Por exemplo, aí depois a gente vai ver um vídeo, né, da Pycnopodia, né, a espécie, né, a Pycnopodia é uma estrela aí que tem mais de 20 braços, meu Deus do céu, né? E ela é um predador em potencial dos mares, tá? Não tem nada de bonitinho nas estrelas do mar, linda, maravilhosa, não, são extremamente predadoras, tá? Então, beleza, sabemos que eles são organismos exclusivamente marinhos. Características que a gente já tá careca de saber. Triblásticos, porque tem 3 folhetos embrionários, são organismos celomados, porque a cavidade da mesoderme é totalmente revestida, né? Então temos um celoma verdadeiro, tá? Que mais que nós podemos falar desse grupo aí de características? Eles são animais bentônicos, tá? É a região ali, né, da praia do mar onde eles vivem. Eles possuem espinhos na pele, como a gente acabou de falar aí, que é inclusive o nome do grupo, tá? Eles têm um tipo de simetria que a gente chama de pentarradial, ok? Você vai falar assim, mas a gente já teve simetria radial aqui dentro dos grupos, inclusive lá nos poríferos, né? Com a água viva, né? Quando a gente estudou lá e tal. Desculpa, poríferos não, quinidários, tá? Os quinidários tinham simetria radial, tá? Mas assim, nós temos uma grande evolução aqui na frente com esse tipo de simetria. E aí você pode se questionar assim também, pô,
é o último grupo de invertebrados. Já estamos próximos dos vertebrados, de nós, mamíferos, tá chegando lá, tá quase, né? Agora vai, né? E agora tem um grupo que tem simetria pentarradial próximo da gente, né? Então tem dois aspectos que a gente precisa considerar aí nessa simetria. Primeiro, a larva, fase larval dos equinodermos, ela tem simetria bilateral, tá? Então a larva tem simetria bilateral como os próximos grupos que a gente vai estudar, inclusive chegando dentro dos seres humanos, tá bom? Dos mamíferos aí e nós. Então essa simetria se mantém, ela é bilateral. E no caso da estrela, do mar, aí, de todos os equinodermos, foi interessante eles adquirirem essa simetria pentarradial, né, em que eu consigo dividir o corpo em eixos de 5, tá? Porque não necessariamente eles vão ter 5 pernas sempre, 5 braços, tá? Pode ter múltiplos de 5 também. Então essa simetria para eles é interessante em forma de raios, porque agora eles já têm um senso de direção e de deslocamento, tá? Nós vamos ver que as estruturas da estrela faz com que ela se locomova dentro da água, que ela tenha uma direção correta para andar, para se movimentar, certo? Bem diferente da água-viva que nós estudamos lá atrás nos quinidários. A água-viva tem uma simetria radial, mas ela é levada pela água. Quando a gente pensa no caso das hidras também, que são quinidários, estão lá, tipo bonecão do posto, fixas, né? São organismos sésseis. Então agora pensando numa simetria radial, ela é muito mais importante para esse grupo de organismos que nós estamos estudando, porque eles são muito mais evoluídos, tá? Nós vamos ver isso, não esquecendo que a larva continua com simetria bilateral, que puxa toda a simetria que nós vamos ver daqui para frente, né? Inaugurada aqui e passa para os demais, certo? Outra característica que nós podemos falar aqui desses animais, duas importantes agora. Primeira, né? Vamos falar a primeira, importante aqui do grupo, é nisso que você tem que se basear. Não vai ficar decorando nomes, estruturas e sobrenomes, não, você tem que se basear naquilo que é evolutivamente importante para o grupo. E aqui já tem a primeira característica importantíssima que você não pode esquecer, que é a deuterostomia, tá? Então, a primeira característica que a gente precisa pensar aí nos equinodermos, tá? Deuterostômios. E o que significa isso? Que na hora da formação embriológica lá do organismozinho, da estrelinha, do pepininho, né? Eles têm então o blastóporo originando o ânus primeiro, tá? Então vem o ânus e depois a formação da boca, ok? Então diferente de tudo que nós vimos até agora aqui atrás. E como a gente já falou, uma característica inaugurada passa para os demais, né? Então daqui pra frente agora, todo mundo deuterostômio, tá bom? Outra característica importantíssima, é importante, não é importante, né? É importante, de tão importante que é, né? Eles têm um endoesqueleto, tá? O que é um endoesqueleto? Um esqueleto interno agora. Tá? Então primeiro nós tivemos ali um exoesqueleto no grupo dos artrópodes, tá? Que veio aí para, né, fazer com que eles dominassem todo o ambiente, né? Mas tinha todas as suas limitações, né? Ele era um exoesqueleto, parecia uma armadura, tem que trocar de tempos em tempos, né? Porque não dá para fazer o crescimento do animal com aquela armadura por fora, né? Enfim. Agora não, agora nós temos um endoesqueleto, que é um esqueleto calcário, tá? Ele é formado de calcita, muito parecido com o carbonato de cálcio, que forma lá atrás, lá as anêmonas também, nos corais, né? Que a gente falou, anêmona não, corais, né? Nos quinidários, tá? Mas ele é um esqueleto interno. Tá? Então, olha duas características que são muito importantes pra gente agora. A partir de agora, os nossos organismos dali pra frente vão ter um endoesqueleto também, mas aí é diferente que nós vamos ter vértebras, enfim. Vamos falar de toda essa situação dali pra frente, né? Eles ainda são considerados animais, no caso, dentro do grupo dos invertebrados, tá? Mas a deuterostomia e essa formação de um esqueleto de carbonato de cálcio já nos dá indícios evolutivos, tá? Então você pode pensar assim, depois que terminar a aula, nossa, que grupo mais sem pé nem cabeça, né? Só tem isso, só faz isso, e é só isso, e acabou, e, né? Mas por que eles estão aqui nesse pé da escala evolutiva? Por que você não estudou lá atrás os equinodermos? Basicamente por causa dessas duas características, tá? Deuterostomia e um endoesqueleto, ok? Beleza até aqui? Então agora a gente pode começar a falar sobre um dos sistemas que é fundamental para a existência dos equinodermos, que é algo que você também precisa se basear para estudar, tá? Por quê? Porque só eles que têm, então você vai se ater nisso, né? Primeiro, as características evolutivas, que faz com que o grupo seja mais evoluído que o outro, e agora uma característica que é exclusiva desse grupo,
tá? E que característica que é essa? É um sistema que eles possuem que é chamado de sistema ambulacrário, tá? O que seria esse sistema ambulacrário, então? Ele é uma rede, ele é um conjunto de canais, tá? Esse sistema aí, eu vou colocar aí na tela para vocês, né? Já coloquei aí, tá? Ele também pode ser chamado de ambulacral, de aquífero, de hidrovascular, são todos nomes para a mesma coisa, tá? Então, como a gente estava falando, esse sistema, então, ele é um conjunto é uma rede, né, de canais internos no animal, tá? Que vai fazer com que circule líquido nesses canais e esse líquido vai executar diversas funções dentro do corpo do equinodermo, ok? Então, característica importantíssima, sistema ambulacrário, que é esse conjunto de canais, tá? Como que ele funciona, então? Eu vou pôr uma foto aí para vocês darem uma olhada, né? Ele é uma bomba, então, é basicamente uma bomba, tá? Ele vai, então, tirar a água do mar de dentro do animal ou colocar essa água dentro do animal e vai fazer funcionar, então, esse sistema ambulacrário, ok? Então, é a água do mar que vai entrar, circular por esses canais e vai sair, tá? E esse processo de entrada e saída de água vai fazer muitas trocas e muitos processos ali dentro do corpo do animal. Porque a gente vai ver então aí que o sistema ambulacral ele é responsável por alguns sistemas corporais dos equinodermos, como por exemplo, sistema circulatório, excreção desse animal, boa parte da respiração é feita pelo sistema ambulacrário e a movimentação inclusive desses animais, que é feita por estruturas chamadas de pés ambulacrários, tá? Então, quando essa água circula por esses canais, ela vai em pequenas estruturas, tá? Mas visíveis a olho nu, tá? Vou ver se eu coloco uma foto aí para vocês verem também. Vários pezinhos que as estrelas do mar têm, né? Então a água vai até esses pés e ela movimenta a musculatura desses pés e faz com que a estrela consiga se movimentar, tá? Então esses pés ambulacrários, junto com o funcionamento ali interno do sistema ambulacral, que faz com que a água circule pelo animal, né? Vai fazer com que a estrela consiga andar. É meio desajeitada, lenta pra caramba, tá? Mas ela se movimenta, ok? Ela vai andando e fixando esses pezinhos como se fossem ventosinhas, tá? No substrato, na areia, na pedra, e ela vai conseguindo se locomover, ok? Então, quando essa água ela passa por todos os canais do animal, ela retira os excretas, ela faz com que o líquido do corpo do animal seja circulado, ela ajuda que a água entre por difusão e aconteça um pouco da respiração, né, retirando O2 aí por difusão, e ela retira os excretas nitrogenados que esse animal tem. Lembrando que excreta não tem a ver com o sistema digestório, não é cocô, tá? Então, os excretas nitrogenados que esse animal tem. Beleza, pessoal? Outras estruturas que elas podem ter também, vou pôr uma foto aí no slide aí para vocês, que são as pedicelas ou pedicelárias. O que são isso então? São estruturas que ficam na superfície aí do animal e elas servem como pinça para limpar o animal, tá? As pedicelas elas servem para a estrela, os animais vão usando essas pedicelas para poder se tocar, né, o alimento, tocar onde eles estão, e ela serve como uma pinça também, vai limpando o corpo e a estrutura do animal, tá? Algumas estrelas elas têm pedicelas com peçonha, então se você pegar uma estrela que tem essa pedicela, ela pode liberar essa peçonha na sua mão, se você apertar, né? E isso pode causar uma certa alergia, tá? Não vai matar, não vai morrer, né? Não é nada disso, não é como a água-viva, né? No caso aí, em termos de substância, né? Mas causa uma dermatite bem bonita, tá? E as águas-vivas também que não machucam, eu já levei duas queimadas de água-viva no mesmo pé, em 2 dias seguidos na praia, né? Ficou horrível, demorou assim uns 30 dias pra sarar, doeu pra caramba na hora, né? Até que você consegue colocar o vinagre lá na hora, e não pode pôr água, né? É vinagre mesmo, ou água do mar, e ela ficou bem feia, né? Ficou os 3 tracinhos assim onde o tentáculo bateu, e deu uma alergia bem bonita, né? Deu uma dermatite legal, assim, o pé ficou com bolha, tudo inchado naqueles 3 locais, parece que foi 3 fiozinhos que passaram e estilhaçaram ali com a minha pele, né? Então a da estrela do mar é mais ou menos nesse sentido, tá? Quando as pedicelas têm essa substância aí, né, essa peçonha, esse veneno aí,
ela pode utilizar para imobilizar as presas e tal, né? E aí ela pode colocar na sua mão se você for pegar ela na mão, tá? Então não pega a estrela na mão, né, quando você for para a praia. E também até aproveitando essa questão, né, dos espinhos, também tem o ouriço do mar, né, que ele tem os espinhos, né? E quando você tira os espinhos do ouriço, ele, graças a Deus, nunca peguei nenhum, né? Já andei no meio de corais que estavam cheios de ouriços, tirei um monte de foto e daí... mas tem gente que se espeta, né? É difícil. Machuca pra caramba, tá? Então o problema não é nem espetar, mas tirar, né? A hora que você se espeta com o ouriço do mar, tá? Equinodermo também, ok? Mas espinho, pedicelas, estamos falando de pedicelas agora. Algumas têm essa peçonha aí, mas a maioria não, certo? O que mais podemos falar dos equinodermos? Sistema digestório completo, de boca até ânus, né? Com exceção, né, dos holoturoides, tá? Existem alguns equinodermos que não têm o sistema digestório completo, vamos falar disso depois. O que é interessante destacar aqui na questão da digestão da estrela do mar. A estrela do mar, ela tem uma digestão muito louca, né? Por quê? Porque se ela acha, dependendo da estrela, né, da espécie e tal, dependendo do equinodermo, não só estrelas, né? Quando eles acham algum organismo interessante para se alimentar, eles vão projetar o estômago para fora e aí eles colocam o estômago em volta do animal que eles estão se alimentando, lançam enzimas digestivas, depois engolem o estômago e a comida, tudo junto, né? Vai o serviço completo, né? Então essa digestão é chamada de exógena ou extracorpórea, tá? É um pouco diferente daquela da aranha que a gente estudou. A aranha, ela tem lá o bichinho na teia dela, já está capturado, preso, socorro, não consigo fugir. Aí a aranha secreta enzimas digestivas ali daquele bicho, né? Vai matando ele vivo. A respiração dos equinodermos, como ela acontece? Bom, se são organismos que vivem na água, pulmão? Não, a respiração deles é branquial, tá? Então ela é ou branquial, ou como a gente já comentou ali anteriormente, ela é feita por difusão através dos pés ambulacrários, tá? Essa troca de água que o animal faz ali, faz com que o oxigênio seja difundido ali pelo sistema ambulacrário e o animal realiza a respiração, tá? As brânquias, no caso ali dos organismos, né, como a estrela do mar, assim, dentro dos equinodermos, ela é organizada ao redor da região da boca, ok? Já vamos falar dessa questão de região de boca também, boca e ânus, porque em alguns organismos ela se modifica, tá? A região onde a boca se encontra, a gente chama de região oral. E a região onde está o ânus, a gente chama de região aboral, tá? Então, no caso da estrela, ela tem a boca embaixo, tá? Quando ela está lá na água, tá? A boca é na região oral embaixo, e em cima na região que a gente observa, a gente vê, é o ânus, então seria a região aboral, tá? Como eles falam, né, que ela faz cocô pela cabeça, né? Então na região de cima é a região aboral, que é onde está o ânus. As brânquias estão próximos à região da boca, na região oral, certo? Que também acaba de certa forma coincidindo com a placa madrepórica e do sistema ambulacrário também, muito próximo, tá bom? O que mais que nós podemos falar aqui dos equinodermos para fechar, antes das classes, do tipo de reprodução, tá? Então, como eles são? Organismos dioicos, tá? Então tem a estrela e o estrelo, a pepina e o pepino, né? Todos de sexos separados. Eles têm fecundação externa, ou seja, eles lançam esses ovos na água, os gametas na água, e o desenvolvimento é indireto, ou seja, tem formação de larva, como a gente já disse. Essa larva é uma larva de simetria bilateral, tá? A larva do ouriço do mar chama-se larva plútea. Olha que nome lindo para você pôr no seu filho, né? Plúteo, plútea, né? Muito chique. E a estrela do mar, ela tem um outro tipo de larva, tá? Que é considerada, ela tem duas fases larvais. No meu Instagram tem uma foto de uma larva de estrela do mar, coisa mais fofa do mundo, né? Então é a larva bipinária, que depois no segundo estágio se transforma na larva brachiolária, tá? Não são nomes tão cobrados, tão pedidos, mas a título de informação para você saber que existe, tá? O que mais precisamos saber com relação à reprodução? Nós temos também um tipo de reprodução que a gente poderia considerar, né, assexuada, né, nas estrelas aí no caso, por regeneração, ou seja, é uma coisa assim até de certa forma controversa. Por mais que sejam organismos bem evoluídos, eles têm uma boa capacidade regenerativa, tá?
Mas assim, é uma questão que, dependendo da forma como ela é lacerada, dilacerada, cortada, a estrela consegue se regenerar, tá? Não como as planárias que nós estudamos lá atrás. As planárias, qualquer canto que você cortar, né? Lembra da Guerra dos Jedi, né? Guerra dos Jedi entre planárias, infinitamente, não acaba, porque cada vez que você corta uma planária com a espada de sabre, você forma outra, né? Agora aqui nos equinodermos, não. Eu preciso ter um corte ali esquematizado para que uma estrela consiga regenerar, tá? Então, existem possibilidades? Sim. De, por exemplo, você cortar, fazer um corte ali numa estrela do mar e aqueles pedaços que saiu da estrela regeneram de novo e aqueles braços que foram cortados deem origem a uma nova estrela, tá? Mas depende do pedaço, ok? Porque a gente já sabe que conforme vai aumentando a complexidade desses seres vivos, a regeneração já fica mais difícil, né? Você sabe que, por exemplo, se você der um corte aqui na metade da sua unha, você perder a sua unha, não regenera mais, né? Acabou. Devido à alta complexidade do nosso organismo, né? Então, conforme vai passando os fios aí, a complexidade vai fazendo com que a regeneração não seja tão fácil assim. Planária é organismo observado em lupa, né? Então é tranquilo para regenerar, ela é muito pequenininha. Agora os organismos maiores e mais complexos já é um pouco mais difícil, mas ainda assim os equinodermos têm essa grande capacidade regenerativa, ok? Vamos falar então agora das classes de equinodermos que nós temos, tá? Importante saber, olha, muitos vestibulares cobram, né? É uma das classes mais interessantes da gente saber sim, então vamos passar por cada uma delas, tá? Começando então pela primeira classe, aqui vou deixar uma foto linda para vocês, que é a asteroidea. Olha o nome de astros, né? Asteroidea. O representante principal é a estrela do mar, tá? O que é a principal característica dessa classe? Nós temos então os 5 braços, ou múltiplos de 5, tá? E um disco central sem separação. Eu não consigo separar aí muito bem os braços do disco central, tá? Que é bem diferente da classe que a gente vai falar agora, que é Ophiuroidea, né? Que seria então a classe da serpente do mar. Olha na foto aí que diferença, tá? Ela chama serpente do mar porque os movimentos dela são serpentiformes, né? Parece uma cobrinha andando, aquele movimento de cobra, né? De serpente mesmo, tá? E esse disco central dela aí é bem visível, ó, tá vendo? Ele é bem separado, bem distinto dos braços, né? O que não acontece na estrela do mar, certo? Outra classe que nós temos aí dentro dos equinodermos, classe crinoidea, crina, de crina, né? Lembra aí, então, parece uma crina mesmo, né? De tantos braços que tem, né? O representante principal dessa classe é o lírio do mar, tá? Tem uma fotinha pra vocês, tá? Muitos braços, tá? E uma diferença aí dos crinoídeos, né? É que eles têm a boca e o ânus na região oral, ou seja, tá tudo junto, concentrado no mesmo lugar, tá bom? Não tem essa separação igual a estrela que a gente falou, que tem cada um no seu quadrado, né? Embaixo, a região oral está embaixo e a região aboral está em cima. Não, os crinoides é tudo junto, certo? E a última, penúltima, né, classe aí que a gente teria, Equinoidea. E quem são os equinóideos? O ouriço do mar, clássico, né? E a bolacha do mar ou bolacha da praia, tá? Esses animaizinhos aí, diferente dos outros, não tem braços, tá? Tem o corpo arredondado e tem espinhos bem desenvolvidos, né? Aqui é o nome equinodermo que é típico, né? E eles possuem uma estrutura aí também clássica desse grupinho aqui, dessa classe, que seria a lanterna de Aristóteles, que é então uma estrutura formada por dentinhos, né? Geralmente 5 dentes, que vão ser especializados na alimentação de algas, tá? É um diferencial aí dessa classe. E a última classe, estamos acabando os equinodermos, viu que simples, tranquilo, fácil, rápido, né? Quem são? São os holoturoideas, que são os pepinos do mar, tá? Uma característica interessante aí do pepino, né? É que ele usa como forma de defesa a evisceração. Esse grupo gosta de pôr as coisas pra fora, né? O que é evisceração, gente? O pepino do mar, quando ele precisa se defender de um predador, ele coloca os órgãos para fora, ele bota tudo para fora, o esôfago, o estômago, para quê? Para que o predador coma esses órgãos dele, ele consiga fugir, né? Ele sai, foge, né? E aí, então, depois ele regenera todos esses órgãos aí que ele perdeu, então a capacidade regenerativa aí novamente, né? Então ele coloca esses órgãos para serem comidos por um predador e ele foge, posteriormente ele regenera esses órgãos.
certo? Então, pessoal, basicamente esse é o grupo dos equinodermos, um grupo, vamos dizer assim, relativamente pequenininho, né, com pouquinhas características, mas de características muito importantes evolutivamente, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Próxima aula, então, aí a gente já vai estar com o pezinho ali dentro do grupo dos vertebrados, né? Na verdade, vamos começar a estudar os cordados, tá? E aí depois eu vou estar passando os exercícios relativos a esse conteúdo para vocês resolverem, tá? Um abraço para todo mundo, né? Fiquem firmes aí nessa situação, não parem de estudar, porque como a gente já falou, né? Vai passar no vestibular, vai passar no Enem, né? Tudo isso já vai ter passado quando você estiver na tua época de Enem aí. O importante é você não ter se desmotivado, né? O que vai marcar a gente numa situação difícil como a gente está passando agora é como você vai agir perante essa situação, né? Se você vai lhe dar bola, se você vai estar alheio a tudo que está acontecendo, alienado, ou se você vai se mostrar uma pessoa que vai superar tudo isso, vai tentar criar uma rotina de estudo diferente, né? Não como a que a gente tem sempre, mas assim, não vai perder o foco, né? Vai continuar focado da forma que você conseguir, né? Aqui não tem sido fácil também, tem filho, tem cachorro, tem milhões de coisas para gerir aqui, além de aulas, né? Mas a gente vai superar tudo isso, vamos sair mais fortes dessa, eu creio, tá bom? Beijo para todo mundo, até a próxima aula. A respiração dos equinodermos. Lola! Lola! Shhh! A respiração dos equinodermos, ela... E esse líquido vai executar